Eu quero saudar a você e a sua família com a paz do Senhor Jesus, marcando aqui nossa alegria de estar mais uma vez junto com você, compartilhando a palavra de Deus. Nessa oportunidade, eu quero conversar com você mais uma vez a respeito da graça do nosso Deus. E por que nós falamos insistentemente sobre esse tema? É porque a gente encontra uma certa dificuldade, às vezes, de compreender a graça de Deus. Não é muito difícil que nós procuremos ajustar a nossa compreensão da graça de Deus àquilo que nós consideramos como correto, fugindo então do que a Bíblia ensina a respeito desse tema. E é um tema tão importante e tão mal observado nos nossos dias. Por isso a insistência. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, ele usava uma expressão interessante, que era graça barata. Graça barata. Um dia esse teólogo disse assim: graça barata significa justificação do pecado e não justificação do pecador. E dizia ele ainda, graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem a confissão de pecados. Graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. E muitas vezes nós ouvimos mensagens que, na verdade, não apontam para a cruz. Falam da graça de Deus, mas não apontam para a verdadeira graça, para o que a Bíblia ensina a respeito disso. Deixa eu dar uma ilustração para você. Não é difícil você encontrar vendedores de relógios que trabalham em bancas, trabalham às vezes em feiras, e que nos apresentam relógios das principais marcas do mundo, das principais e mais caras marcas do mundo, só que vendidos a poucos reais. Eles são muito parecidos com os originais, eles são bonitos e até funcionam direitinho por algum tempo, mas são falsos, não são autênticos, têm aparência apenas, parecem ser originais, mas não são, e por essa razão são tão baratos. Isso é o que acontece muitas vezes com a mensagem da graça de Deus. Ela é apresentada com a aparência de pureza doutrinária, mas com uma porção de misturas e dificuldades de entendimento. E hoje, para que a gente compreenda um pouco mais a respeito desse tema, eu gostaria, da autêntica graça de Deus, eu gostaria de examinar a graça em 3 faces. É o que nós faremos hoje juntamente com você. Vamos examinar a graça de Deus em 3 faces. Então, nós vamos intitular a nossa mensagem em As 3 Faces da Graça de Deus. E o texto bíblico que leremos, eu tenho minha Bíblia aberta aqui no livro de Tito, a carta escrita por Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 11 ao 15. E lemos assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Esse é o texto que eu gostaria de apresentar para a nossa meditação. Vamos observar essa pessoa com toda a sua didática, chamada Paulo de Tarso, explicando ao seu discípulo Tito sobre a graça e sobre o que deveria ser pregado na hora que ele anunciava o Evangelho. O apóstolo Paulo nos apresenta, então, a Tito e a nós, por consequência, a primeira face da graça de Deus, que é a face da salvação. A graça de Deus é graça salvadora. No versículo 11, lemos, porque a graça de Deus se manifestou
trazendo salvação a todos. Num primeiro plano, a graça de Cristo Jesus, a graça de Deus, ela salva o pecador. Salva o pecador pelo arrependimento. Observe que isto não é uma questão religiosa, é uma questão de lei. Desde o Antigo Testamento, Deus está trabalhando isso de uma forma muito grande. Nos foi dada a lei através de Moisés, e a lei diagnostica a nossa situação diante de Deus. A lei revela exatamente quem somos e o estado que estamos diante do Pai. Nós caímos, nós nos desviamos, nós fomos corrompidos, obscurecemos a imagem de Deus em nós. E nesse estado de queda e distância de Deus, fora do paraíso, andando nos desertos da nossa vida, nós não acharíamos de modo nenhum caminho de retorno para Deus. Até tentamos. Criamos religiões e filosofias, tentamos por vários modos, por méritos, por esforços, por teorias diversas, criamos deuses ao longo da história. Criamos religiões que apontavam muitos esforços, muitas renúncias, muita dedicação, mas nada disso resolveu. Não deixamos de ser pecadores. Algumas religiões, eu acho que todas as religiões, no final das contas, elas vão tentar trabalhar a mudança dos nossos hábitos, a mudança dos nossos atos, tentar mudar a maneira de sermos, mas isso num esforço de fora para dentro. É diferente quando o coração é mudado. A graça de Deus manifestou-se na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele diz que a graça de Deus se manifestou, está falando sobre o nascimento de Jesus. Por todo o Antigo Testamento, esse momento foi preparado. A lei foi dada a Moisés e ela nos mostrou o quanto estávamos distantes de Deus. Mas a lei não salva, a lei não transforma, a lei não liberta, a lei mostra o problema. E agora está a solução manifestando-se, vindo do céu, nascido em carne, andando entre nós, está o Verbo vivo de Deus, que agora pode ser tocado, pode ser ouvido, pode ser visto. Manifestou-se a graça de Deus na forma de uma pessoa, um ser humano, que na verdade é Deus em carne. E o que ele trouxe para nós? Ele não trouxe uma nova religião, ele não trouxe uma nova filosofia. O que ele fez foi trazer um caminho, um único caminho de retorno para o Pai. Ali está a graça de Deus manifestada, o amor de Deus demonstrado. Jesus Cristo é esta graça e ele veio para salvar. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, ou seja, nós estávamos perdidos. Esse é um ato do amor de Deus por nós. Manifestou-se em Jesus na sua primeira vinda. Graça sem arrependimento, graça sem a salvação, graça sem a cruz, não é graça de Deus. É mensagem diferente daquela que a Bíblia nos ensina. E Paulo fala a respeito disso. Bom, mas há uma outra face da graça que eu quero mostrar, a face da purificação. Em primeiro momento, a graça de Deus manifestada salva o pecador. Mas quando o pecador vem, é chamado por Deus à sua presença, ele vem com os seus maus hábitos. Ele vem arrependido, muitas vezes vem em lágrima. Ele vem sofrido pela vida que viveu longe de Deus, trazendo marcas, trazendo perdas, trazendo uma história de queda, trazendo uma história de dor, mas também trazendo hábitos e costumes que foram assimilados na sua vida no mundo. Filosofias que ele assimilou, modos de vida que ele assimilou, a forma de mentir para se proteger e tantas coisas que vamos aprendendo na nossa vida mundana, na nossa vida longe de Deus. Essa pessoa é trazida à presença de Deus e traz consigo as suas impurezas, traz consigo as marcas do seu pecado, aproxima-se de Deus com vestes impróprias, com a iniquidade ainda presente na sua história, na sua memória, na sua vida. E o que o versículo 14 nos mostra sobre a graça de Deus? Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir, ou a fim de nos perdoar. Jesus não se manifestou para destruir os homens, mas para perdoá-los, a fim de nos perdoar de toda iniquidade e nos purificar para si mesmo. E o que é que ele fez? Um povo exclusivamente seu. A mão de Deus se estendeu por meio de Jesus
para receber homens, mulheres, crianças de todas as nacionalidades, de todos os lugares, e trazê-los para si, purificando-os, trocando suas vestes, trocando seus hábitos, mudando sua injustiça em justiça da parte de Deus, perdoando, purificando. Fomos, então, adotados por Deus. Somos exclusivamente dele, separados do mundo. Isto é uma ação da graça de Deus sobre esse povo. Nós não somos chamados para fazer parte de uma religião, tão somente, nós somos chamados para fazer parte de um outro povo. Apesar de nascidos nessa terra, somos partes do povo de Deus. Nossa terra, nosso lugar final é os céus. Estamos aqui como peregrinos. E o Senhor cuida para que esse povo exista, para que esse povo esteja adequadamente vestido e presente na presença do Deus Santo, não mais marcados pelo pecado e pela queda, mas agora por uma nova vida que o Senhor nos concedeu. Pela graça de Deus, nós vivemos em novidade de vida. E o versículo 14 ainda nos diz: um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Um povo que se dedica a cumprir a vontade de Deus, se dedica a agir de acordo com a orientação de Deus, a ser obediente a toda a vontade de Deus. Então Deus é glorificado na vida desse povo. Então observe, a graça de Deus promove salvação ao pecador. A graça de Deus promove a purificação desse pecador. Esse pecador não vive a mesma vida depois de Cristo Jesus. Ele não vive a mesma história. Ele não está preso aos mesmos hábitos. Ele está liberto e agora está aprendendo a viver dentro de um padrão que Deus estabeleceu para a nossa alegria, para o nosso sucesso, para a nossa eternidade, para a nossa vida, para o testemunho. Mas ainda há mais uma face da graça de Deus que eu quero mostrar para você, e esta está nos versículos 12 e 13, quando Paulo diz ao seu discípulo Timóteo: ela, ele se refere à graça, nos educa, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata. Vivamos neste mundo de forma justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você já ouviu nesse momento que a graça salva. Você já ouviu que a graça de Deus purifica. Agora ouça, a graça de Deus santifica, reeduca. Ela muda a cultura. A graça de Deus, ela nos educa para que os hábitos antigos, as decisões que antes eu tomava, agora possam ser renegadas. A impiedade pode ser rejeitada. Antes da salvação, nós éramos escravos do pecado. Agora, pela graça, temos autoridade para dizer ao pecado: não desejamos mais pecar. Dizer ao pecado: este não é mais o meu caminho, esta não é mais a minha forma de viver. Então, as paixões mundanas que antes tanto nos atraíam, que antes tanto nos enredavam, nos aprisionavam, agora podem ser empurradas, porque eu não estou mais preso a elas. Eu não estou mais cativo no meio desse sistema que opera no mundo. Então, a graça de Deus reeduca para que eu tenha um novo caminho. E nesse caminho eu tenha assegurado alegria, vitória, dignidade e a presença de Deus, que nós temos tanta carência dela, né? Tanta necessidade, sentimos tanta falta de Deus. A graça de Deus, então, transforma. Algumas pessoas ouvem mensagens que fazem bem às suas emoções, que transmitem uma sensação de bem-estar, nos fazem sentir heróis, vencedores, mas somente mexendo nas nossas emoções. O que a graça de Deus faz é transformar o pecador
em filho de Deus. Não adianta eu maquiar o lado externo se o meu coração ainda está comprometido com a mentira, comprometido com o adultério, comprometido com a corrupção e com toda a sorte de erros que, na verdade, marcaram o meu passado e me afastaram de Deus. O que a graça de Deus faz é proporcionar um novo nascimento, novo estilo de vida, nova caminhada. E, além disso, a Bíblia nos diz que a graça de Deus nos sustenta na esperança. Esperança de quê? A esperança da manifestação da glória do nosso Deus. Pela graça de Deus, nós somos sustentados para que não percamos a esperança, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Somos sustentados na caminhada, tendo a nossa fé renovada pela palavra, tendo os nossos passos firmados na rocha que é Cristo, e assim, ainda que soframos, ainda que tenhamos falta de alguma coisa ou vivamos algum momento difícil, os nossos olhos não perdem de vista a cruz de Cristo e a certeza que Ele virá, com poder e grande glória para nos buscar. A graça de Deus renova em nós a certeza de que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que Ele virá com poder e grande glória buscar a sua igreja, aquele que está guardado pela graça, que foi alcançado com a salvação, com o perdão dos pecados, que foi purificado dos seus pecados e agora pode desfrutar da presença e da intimidade com Deus, e agora é santificado e desta maneira tem os seus passos transformados, ele está se afastando cada dia da natureza de Adão e se aproximando cada dia de Cristo Jesus, que é o nosso padrão de santificação. Este crente, ele se mantém vivo na presença de Deus, aguardando a sua vinda. Toda mensagem pregada a partir da Bíblia, que não tem o seu foco na cruz, que não tem o seu foco no perdão, no arrependimento dos pecados, ela não está abordando de modo correto a graça de Deus. Deus não manifesta a sua graça sobre vidas que se acham justas, se acham perfeitas, se acham inatacáveis. Jesus deixou claro de que Ele veio para os injustos, Ele veio para os pecadores, Ele veio buscar o que havia perdido, e é ali que o Senhor manifesta o seu amor e a sua graça. A graça fala de nova vida, a graça fala de perdão, a graça fala de relacionamento íntimo com Deus, de vida longe do pecado, de compromisso com o Senhor e Salvador e da esperança de que Ele virá nos buscar para que estejamos para sempre com Ele, aonde não haverá mais lágrimas e nem dor. E interessante que depois que Paulo dá essas instruções ao seu discípulo, ao final ele diz assim no versículo 15, Tito, ensine essas coisas. Ensina isso, prega isso, anuncia. A mensagem não é outra. A mensagem não é de triunfalismo, a mensagem não é outra. A mensagem é a graça de Deus, pela cruz de Cristo, pela fé em Jesus e a vida eterna. Também exorte e repreenda com toda autoridade e que ninguém despreze você. Ninguém despreze você, Tito, porque você está no início de carreira, mas você está levando uma mensagem poderosa até as pessoas. E essa é a nossa oração. Nossa oração é pedindo ao Senhor que esta mensagem, não importando o pregador, possa ser gravada no seu coração pela ação do Espírito Santo. E que ainda hoje você possa se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Cristo, ser alcançado pelo seu grande amor e ter a sua vida completamente transformada. A gravação desse vídeo, essa reunião, as pessoas que estão aqui ajudando, todo esse esforço tem o objetivo de atender a ordem de Paulo. Prega isso. Como temos pandemia e não podemos fazer uma pregação com a igreja aberta, estamos pregando por meio de vídeo e dizendo a você, Deus lhe ama, Deus tem um projeto na sua vida e Deus quer perdoá-lo dos seus pecados, desde que você se arrependa e os confesse diante do Senhor. A cruz de Cristo é lugar de misericórdia,
é lugar de graça. E aí o Senhor convida você nesse dia, nessa oportunidade, para entregar a sua vida a Cristo Jesus. Eu quero fazer uma breve oração e pedir a Deus que possa falar melhor ao seu coração. Senhor, nós estamos em sua presença e queremos pedir que essa mensagem possa alcançar o coração desse telespectador, desse ouvinte, e que o Senhor complete na vida dessa pessoa toda a sua obra. Eu entrego essa vida, essa família que nos ouve, nas suas mãos, rogando ao teu Espírito que complete aquilo que já começou em cada um desses corações. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.